Ai, ai. Boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo, muita gente entrando, estou muito orgulhosa porque hoje nessa quinta-feira, com a cara de São Paulo, nublada, frio, etc e tal, mas aqui eu estou bem quente, muito animada e muito contente, sejam todos muito bem-vindos. A gente voltando aqui para nossa conversa, dando continuidade à sexta temporada das nossas conversas aqui. Hoje, por falar em conversa, eu recebo uma pessoa que talvez a maioria aqui não conheça ao vivo, que nem eu, nunca conversei assim com ele, mas é bem provável que todo mundo já tenha ouvido falar muito dele. O Bruno Luperi, o nosso convidado, ele é autor da novela Pantanal, que vem fazendo maior sucesso. Olha aqui, Fica Trindade. Tem um movimento aqui na internet para o Trindade não ir embora. Eu acho que não é só por causa do Trindade, né? Tá todo mundo achando o Gabriel Sater maravilhoso, inclusive eu, né? Bom, o Bruno, então, como eu falei, é autor da novela Pantanal, que está fazendo maior sucesso. Aliás, um dos maiores sucessos dos últimos tempos no horário nobre. Pantanal está fazendo muita gente que nunca assistiu uma novela sequer ficar grudado no aparelho de TV. Meu filho, por exemplo, tem um monte de amigos. Meu filho tem 33 anos. Ele nunca assistia novela, está grudado no Pantanal. Os amigos dele também. Enfim, Bruno, você não entrou ainda aqui, mas você está vendo... Volta Trindade, né? Volta Trindade, tem uma hashtag. Bom, a gente vai falar sobre essa obra, sobre tudo mais que envolve esse trabalho maravilhoso. O Bruno é escritor e roteirista, ele é neto do criador da primeira versão do Pantanal, Benedito Rui Barbosa. Ele é filho também da roteirista Edmara Barbosa, e a estreia na TV dele foi como colaborador em Velho Chico, na TV Globo. Eu amei essa novela. Eu achei lindo Velho Chico. Assinada pelo avô dele, junto com a mãe, que é Edmara Barbosa, e mais Luiz Alberto de Abreu. O Bruno é formado em publicidade, trabalhava nisso antes de entrar para a TV, casado e tem 2 filhos, Theo e Lia. Já chamando o Bruno para entrar aqui. O Bruno não vai mais ter paz, eu estou lendo aqui. Não vai ter paz enquanto não trouxer a Trindade de volta e juntar ele com a Irma. Cada personagem incrível, né? Paulinho, eu estou tentando pôr o Bruno para dentro, que ele está pedindo, né? Mas, olha, eu ponho accept, mas não entra. Mas o problema acho que não é dele. Vem aqui, Paulinho. Olha aqui, eu ponho aqui. Ah, agora ele saiu. Eu punho accept, eu não conseguia. Não se preocupem, é toda vez assim. Bruno, fique tranquilo, que não tem uma vez que entra direto. Ó, unable to join. Eu ponho accept e não... Olha aqui, Paulinho. Ó, eu ponho accept, mas não sinaliza lá. Entrou! É sempre uma emoção, Nossa Senhora. Desespero. Bruno, Tudo bom? Bruno, bem-vindo. Como você é menino? Sou menino. Menino de tudo. Que idade você tem? 34. Nossa, acabei de falar do meu filho. Meu filho tem 33, nunca assistia novela e está grudado em Pantanal. Ele é formado na São Francisco. Então, os amigos dele, todos advogados, nunca assistiram novela. Está todo mundo grudado em Pantanal. Todo mundo. Que demais, que demais. Muito Agora bom. vamos... Antes de mais nada,
eu queria te agradecer, que a novela ainda está no ar e você está aqui com a gente. Então, é Obrigado. muito bom isso. Antes de mais nada, eu queria te deixar claro o quanto eu estou feliz. Eu também, muito feliz com o convite e com a oportunidade. Que Obrigado, viu, bom. pelo carinho. Bruno, o que você fazia antes, hein? Eu sou publicitário de formação. Eu trabalhei há muito tempo como diretor de arte. E aí o sangue começou a falar mais alto mesmo, e eu não consegui fugir não de contar a história, mas sempre fui um contador de história, contador de causa. E você, E e você escrevia, porque diretor de arte não escreve muito, né? não, eu fugi um pouco, né? Fugi um pouco das letras dali. Acho que psicologia depois me mostrou que foi um pouco de uma fuga ali do tamanho que tinha o meu avô, do peso que ele conseguiu chegar. Então, inconscientemente, eu fui para as artes plásticas ali, desenho, design, escultura, pintura. Virei diretor de arte e vi que eu estava contando história, né? Então, aí parei de lutar contra o destino e fui atrás do que era. Ainda bem, né? Ainda bem que você parou de lutar contra o destino. O que você tem a dizer sobre esse sucesso? Claro que novela das nove sempre é um sucesso, mas tem umas que são mais, outras menos. O que você tem a dizer sobre esse sucesso estrondoso do Pantanal? Quer dizer, eu imagino que você soubesse que ia rolar um sucesso, mas eu acho que ninguém imaginou que o sucesso seria desse tamanho. Olha, foi muito legal, porque é um sentimento, né? Tudo começa como um sentimento. Quando a Globo comentou que eu estava escrevendo o Arroz de Palma, eu estava na altura do capítulo 40, e entrou a pandemia, os estúdios fecharam e a Globo me convidou para parar, não adiantava continuar escrevendo, né? Enfim, a gente estava produzindo, estava naquele começo de pandemia, e me comunicou que gostaria que eu fizesse a adaptação do Pantanal. Nossa, eu liguei imediatamente pro meu avô para conversar com ele. Ele já estava numa negociação há algum tempo ali longa. Ele é emissora. E, putz, eu comecei a ler a novela, assistir. Eu falei, eu fiquei com a sensação muito clara de que a mensagem dela era mais importante para essa geração do que foi para a geração em que ela foi concebida. Porque eu acho que muito daquilo que ele tateia 32 anos atrás com essa novela, quando a gente fala de meio ambiente, da relação do homem com a natureza, da relação dos seres com os seres, ela se complexificou muito. Então, eu acho que essa mensagem, a gente precisava revisitar esse espaço ali, porque temos muitas camadas adicionadas dentro da mesma história e muita possibilidade de diálogo. Então, quando eu vi isso, eu fiquei com essa sensação de que a minha geração ia gostar muito, de que pessoas, tanto tenho 34 anos, sou de 38, mas é uma conversa que eu consigo ter com gente mais jovem, que eu vejo eles muito engajados com assuntos dessa natureza, pessoas mais velhas também um lado muito consciente, um lado meio negacionista, mas é como se ela permitisse a discussão de quase tudo que interessa ao nosso tempo. Então foi muito legal poder voltar a isso e agora vendo o sucesso, lógico que fica aquela sensação de dever cumprido, não imaginava que isso fosse o sucesso, né? Enfim, é uma coisa nova para mim estar vivendo esse momento, mas é muito bom. Eu imagino que deve ser maravilhoso. Bruno, você foi mordido pela mosca azul? Você acha que você vai continuar? Você vai ter, já tem uma outra novela engatada, né, na Globo? Eu estava com a Arroz de Palma e quando eles pediram para assumir, começar o Pantanal, a gente combinou que ia colocar o Arroz de Palma no oratório para depois voltar a ela. Agora a gente está, na verdade, eu tô ainda meio que de plantão, meio que me desligando um pouco dos compromissos de Pantanal. Saí um tempo de férias, voltei. Agora a gente vai voltar a conversar sobre isso. Então, alguma coisa eu vou escrever. Não tem como não contar a história. Eu acho que é uma paixão mesmo que eu tenho. Então, E não tem jeito. você acha que você vai continuar nesse clima rural? A sua ideia é manter essa, esse DNA da família, né? Eu gosto muito É uma coisa do Brasil profundo que fala muito alto dentro de mim, assim. Eu acho que é uma linguagem que eu cresci de berço escutando ela. Então, eu nasci quando o Pantanal estava sendo concebida, meio que no momento que meu avô saiu da Globo para ir para Manchete para começar a escrever, meus primeiros aniversários foi com o tema de Pantanal e a gente
sempre na nossa família a gente viu muito um pouco essa referência do meu avô, essas histórias dele e consequentemente também os bastidores da novela. Eu não sei se necessariamente sempre rural ou sempre da roça, assim, mas com certeza sempre muito brasileira. Até mesmo quando vier para a cidade, quando for temas urbanos, eu farei da maneira como consigo fazer. Acho que um mergulho muito profundo dentro dos personagens, uma coisa que desperte um pouco uma consciência atávica de cada personagem, a gente vê de onde a gente veio, para a gente conseguir pensar para onde a gente vai, porque eu imagino que a novela é um instrumento de educação, né? Então, eu acho que ela tem que cumprir esse O papel. mais forte, né, no Brasil. É o que Eu mais acho. funciona, né? Eu acho que a gente chega ali, quando eu estava com a minha mãe, nós estávamos fazendo as pesquisas para Velho Chico, nós rodamos muito aquela região, ela concebeu a história e ela me convidou para trabalhar junto dela lá, a gente estava trabalhando, visitando alguns lugares, e chegamos em alguns lugares onde só tinha igreja evangélica, cerveja e Globo, então não tinha nem saneamento básico, e isso é uma realidade do Brasil, né? A gente tem um país muito desigual, com uma expansão de terra continental, onde a novela consegue ser ainda um objeto de unificação, que consegue falar com o Brasil inteiro ao mesmo tempo, meio que dialogar. Então, acho que a gente não pode fugir disso, né? É um instrumento muito importante para o nosso país. E você usou isso bem, né? Com esse, colocando holofote em temas como homofobia, né? Violência familiar, famílias, ao mesmo tempo, duas famílias com um chefe de família, abandono afetivo, tantos outros assuntos tão incríveis. Até o veganismo, né? Eu lembro quando o Joventino chegou, vegano, que não queria nem chegar perto dos bois. Eu achei isso incrível, incrível. E queria que você falasse um pouco da importância de trazer esses temas todos para a novela. Eu acho que assim, hoje ainda mais, né? A gente atravessou uma era onde a novela também precisa chegar nos nossos tempos atuais, vai. Se os maias acertaram que 2012 era o fim do mundo, eu não sei, mas que alguma coisa mudou mais ou menos por ali, mudou na lógica. Então, eu acho que a novela ela tem esse caráter de ajudar as pessoas a viverem com os dilemas do seu tempo, né? Então, eu tentei, ao ler o Pantanal, meu ponto de partida foi ler todos os capítulos e meio que costurando aquilo entre os temas que já não faziam sentido, os temas que precisavam estar ali presentes, porque hoje não podiam ser desconsiderados. Por exemplo, essa questão do Job, dele ver com ele ser vegano, ele ser um cara que não é contra os maltratos animais. Isso vem muito porque, na época do meu avô, existe uma dicotomia muito clara entre o homem bom tem a terra e produz sobre ela, e o homem ruim tem a terra e não produz. Mas hoje, quando a gente fala em complexificar, é exatamente isso. E como se produz? Porque, às vezes, produzindo sobre a terra está fazendo mais mal para o meio ambiente, mais mal para as gerações futuras, criando mais dívidas do que sem investir na terra. Então, o Jove vem complexificar aquilo tudo. E eu achei que isso foi o mais incrível dessa adaptação de Pantanal, porque essa nova perspectiva que a gente tem de olhar para essa história à luz do nosso tempo, ela revela camadas que a sociedade não estava pronta para absorver há tanto tempo atrás. A Maria Bruaca é uma personagem que acho que é categórica nisso. Maravilhosa! O jeito Isabel, que ela reagiu às traições do marido, nossa, acho que as mulheres brasileiras ficaram muito felizes. cara, acho que e foi o legal dessa, para mim o meu avô, eu falo brincando assim, além de um maior marco profissional da minha carreira, com certeza um dos momentos mais marcantes embora uma carreira recente ali, mas vai ficar guardado para sempre, é o mestrado, porque ele faz isso com uma beleza, assim, ele tem uma generosidade com o universo de cada personagem, com os olhos de cada personagem, e a gente vai vendo aquilo, não, então temos que brincar aqui. E a minha grande graça é essa, é pegar e realmente, como os ingleses falam, né, no teatro é play, né? Você tá ali é para jogar, é para colocar os dados e fustigar discussões. Então, pouco importa, na verdade, uma questão da opinião, da minha opinião própria, pessoa física ali, é deixar os personagens apresentarem cenários e o público discutir. Eu vi vários amigos, cunhado, familiares, que falam, pô, mas a Broca tá errada. Ela traiu, as mulheres, não, mas aí também esse cara merece tomar uns cornos. Então, isso acho que é a graça da vida. E a gente vai meio que, o legal dessa adaptação, de poder voltar ao Pantanal, a gente consegue chegar no brasileiro mesmo, nos problemas do Brasil
e mostrando, ensinando as pessoas a saírem desse problema, né? Então a gente está pegando todo o arco da Maria, por exemplo, e está mostrando como é que você sai de situações abusivas, como você detecta isso. Eu estava falando com algumas amigas mais velhas e comentários falam, nossa, eu percebi, eu vejo naquela mulher um espelho, onde eu me enxergo. Eu achei que eu era tão liberto, eu achei que que eu tinha tanto o mando da minha vida e de repente eu vejo que não, que eu tô fazendo coisas que eu nem sei quem eu sou. Então, acho que isso é muito interessante. E vale para o Zaqueu, vale para ela, o próprio Alcides, que eu acho que ele é um personagem que a gente fala pouco dele, mas e esse homem nesse contexto tão machista, tão opressor, onde você tem que calar seus sentimentos todos, e agora teve as cenas dele com o Zaqueu, que estão os dois brilhantes também, o Bruto e o Frozô. Acho que é legal essa possibilidade, sabe, de falar de Brasil de verdade, É a sem falar vida como ela é, né? como ela é, como ela é. Isso é bom demais. É. Você, como o Pantanal veio para os dias de hoje, né? Você funciona bastante com as redes? Você escuta o que as redes sociais têm a te dizer? Quer dizer, se você escutar, você vai ter que juntar o Trindade com a Irma. Olha, na verdade, eu sou da geração aqui, mas eu nunca me pegou muito essa onda. São ondas que Essa passam, tal de né? rede social. Ah, já foi Orkut, virou Facebook, agora é Instagram. Daqui a pouco, eu acho que são ferramentas muito importantes, extremamente potentes. Hoje a gente está fazendo aqui uma coisa que, poxa, é inimaginável, né? Olha a facilidade que a gente tem, como é democrático isso, todo mundo pode entrar, dar opinião. Isso é lindo, mas ainda não temos acho que a cultura necessária para estar nesse ambiente e tendo discussões que deveríamos ter. Então, eu não escuto por várias questões, né? Eu não escuto nem tanto elogio, eu não acredito nos parabéns, nos aplausos que são dados, e nem na crítica, porque às vezes ela vem permeada de coisas que a pessoa não diria na tua frente. Então, para mim é uma novidade isso, né? Eu acho que tiveram algumas ondas assim de muitas ondas de amor. Isso é maravilhoso receber. E algumas ondas de revolta ali, essa daqui é da Trindade, do Trindade da Irma, é uma longa ali que já tá há algum tempo, mas acho que a gente tem que lidar com isso. O bom é A que as pessoas vida, querem. né? A É, vida não une só pessoas. A vida separa muita gente, né? é. E eu acho que é isso. Acho que a beleza do trabalho, para mim, eu encaro isso daí como o maior termômetro. Eu fiz no Instagram mesmo agora, a primeira vez que eu vi, a primeira live que eu faço na minha vida. Eu fiz o Instagram na época que a gente estava fazendo escalação de elenco do Pantanal mesmo, para ver o rosto dos atores que estavam em pandemia, eu não conhecia muitos deles, então precisava ver o rosto de ator, ver como é que estavam hoje, e é uma ferramenta que acabou entrando para isso. Mas eu não tenho nem tempo para muito para isso, não. Acho que a gente tem que seguir. Senão você não escreve para ninguém. Se for ouvir todo mundo, tem uma mensagem ou outra que eu vou lendo, tem um pessoal que eu dou risada, até o cara vai dando toda a ideia da novela toda e fala, pô, então já tá escrita, então não tem mais Não nem o que eu preciso fazer. fazer nada. É só pegar e mandar. Mas é gostoso. Eu acho que eu tento encarar tudo isso. A crítica, por exemplo, agora a gente está vivendo essa onda do Trindade. Poxa, acho que é o maior mérito que pode ter uma história é você ter um personagem tão querido que as pessoas do capítulo 130, 120 não querem que ele vá embora, não querem antecipar. Então, mostra um pouco a dimensão do trabalho que a gente fez, o mérito do Gabriel, que me coloca numa saia justa danada aqui. Mas é isso, a novela foi escrita com uma frente também grande, as pessoas precisam entender isso, né? Eu entreguei o último capítulo antes da estreia e fiquei um bom tempo aqui ajustando algumas coisas. Então eu mesmo escrevi um pouco no feeling, sem saber como era. Hoje, se eu tivesse no cronograma normal, um pouco à frente só, lógico que a gente teria a gente se alimenta do que o ator faz, do trabalho do diretor, da fotografia, da música, da trilha. Nossa, Tudo isso vem para a sensação quando eu vi eu não esqueço quando eu vi o Papinha mandou as primeiras imagens do Renato com o Irandir lá como velho Juventino, José Leôncio Jovens. Falei, pô, agora eu entendi tudo. Só que eu estava já no final da novela, eu falei, então é isso, é do jogo. Acho que para a gente ter Pantanal, para a gente conseguir botar no ar essa novela, essa foi uma questão que aconteceu. Eu tive que entregar com muita antecedência para eles conseguirem filmar. A gente teve as filmagens interrompidas 2 vezes por causa da pandemia. Então, é difícil. Ninguém imaginava de cá. Eu gostaria de deixar o público sempre satisfeito, mas vai ter sempre alguém que vai torcer pelo outro lado também, tem que fazer o que eu acredito. concordo com você. Você citou música, né? Como a trilha tá linda, 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 linda. E eu
eu não sou exatamente uma fã de música sertaneja, mas eu sou uma fã de modas caipiras. E cada cena que eles estão lá fora tocando, como é bonito. E quando entra o Beto Guedes lá, ah, ai, como é lindo, como é lindo. Eu acho uma delícia isso tudo. Foi um trabalho muito. Isso que nos une. Acho que a massa do Pantanal inteiro é o amor à arte, assim. Então, é isso. É uma música de essência. Quando se fala do Brasil profundo, o Brasil é a essência do Brasil. Então, visitar o Pantanal foi isso. Eu rodei muito aquele Pantanal em pouco tempo também, anotando, conversando com o peão, conversando com muitas coisas. Tinha essa questão, uma questão muito sensível para o arco central da novela, que era o velho Juventino, né? Se ele trouxesse os bois como ele trazia na primeira versão, no laço, na força, na imposição física, ele encantar no Velho do Rio seria um castigo, porque ele está violentando a natureza. Hoje nós sabemos isso, né? Hoje nós sabemos que ele está oprimindo a natureza, ele estava subjugando os animais através da força. Então eu tive que reconstruir esse personagem inteiro, porque ele é um pivô de um valor central que vai dizer por que que os Leôncio merecem ter a história dele contada para o dia de hoje. E aí fui conversar, conhece um peão, aí começa a conversar com os peões, senta com ele, vai beber com eles. Ah, tinha um peão mandingueiro aqui que fazia o boi, ele cuspia na cova do chapéu e falava quantos pulos o cavalo ia dar até tropeçar e cair. Então você vai pegando essas coisas e bordando com essa vida. E aí é legal ver as pessoas sentir exatamente isso. Não é um gênero musical que está próximo, não é um gênero musical que estava vivo, mas quando põe na novela a cena do Almir com o Gabriel arrebentou o duelo de viola e putz, isso é a maior recompensa que tem. Acho que é colocar o Brasil de novo. Meu avô, um crítico que falava do trabalho do meu avô, ele falou uma coisa muito legal que eu acho que é mais do que o gênero assim de ir pro interior necessariamente, mas ele falou que o meu avô fala do brasileiro e do caipira dignificando ele. Em vez de tratando como Jeca Tatu, a gente trata como um herói, como uma pessoa realmente muito batalhadora, de muito valor, de muita nobreza. Isso é muito bonito para nossa autoestima. Então, é legal poder falar desse Brasil. É muito legal ouvir isso de você. Que bom que vocês estão gostando. As cenas de viola ali, aquele duelo foi uma aposta nossa ainda, que era um pouco mais longo. Até a direção ficou com medo de botar. Quando foi o capítulo que mais deu, a cena que mais Ai, repercutiu. E aí a maravilhoso, gente foi gostando. A gente tá acertando o tom, acho. Tá bonito. super. Outro capítulo que eu fiquei encantada foi quando a Juma era virgem, né? E ela transou com o Juventino. Como foi lindo, como foi lindo. E eu sou noveleira. E aí, normalmente, as cenas de amor em novela, principalmente nos dias de hoje, são muito sexy, né? Muito sensuais, muito tesão Uhum. envolvido. E a cena dos dois levou muito em conta que eles são na vida real também, né? São dois casais fluidos, quer dizer, dois personagens, dois atores fluidos, Uhum. não dois personagens fluidos. Então, você pega, porque a gente confunde, né? A gente lê sobre o ator, aí depois você confunde com o personagem, é tudo um bololô. Uhum. E aí, quando você vê os dois que são fluidos assumidos na vida real, tendo uma cena de amor e sexo linda, e aí você vê, cara, o mundo mudou. O É. mundo mudou. E é tão bonito ver isso, né? Porque eu, pessoalmente, não gosto de ficar parada. Eu gosto de, né, ir mudando, e Uhum. vendo o que está acontecendo, e enxergando cenas de amor e sexo de uma outra maneira. Eu achei incrível. Você focou muito nisso? Como foi? Muito, muito. Assim, acho que por ser uma adaptação, né? A gente traz. O tempo foi o meu colaborador, né? Esses 32 anos que passaram, todos os avanços que a sociedade deu, escreveram comigo, né? Além dos pesquisadores, as pessoas que estiveram fisicamente ao lado, próximos, mas o tempo sempre foi esse grande apazão. E esse Jove de hoje, ele é um novo personagem, apesar de ser o mesmo Jove, ele é um novo homem. Eu acho que o nosso tempo permite isso, né? Então eu andei muito lá, naquele homem da primeira versão, naquele primeiro Jove daquela época, ele era um sujeito que virava um peão e ponto. Hoje, pelo contrário, ele tem um lado que, opa, peraí, não adianta ficar criticando o agronegócio do Rio, realmente dessa posição, eu preciso tomar um partido aqui nessa situação, se eu realmente me importo com a natureza, eu preciso ir lá e fazer, não adianta ficar aqui no mercado comprando carne, coisa vegana no mercado, achando que tá tudo bem, tá tudo certo, não, eu preciso me posicionar de fato nisso.
e eu tenho que ensinar. Então nessa grande construção, ele vai desfazendo o Zé Leôncio, se transformando, eles vão se encontrando ali. Eu acho que o Zé Leôncio vai ocupando, você falou muito dessa carência afetiva, né? Que não tinha, né? Não existia esse conceito, né? Na primeira versão tá tudo ótimo, o pai largou, pagou a conta, tá tudo em casa, ainda fez mais do que a obrigação. Hoje a gente vê que não, cadê o afeto, cadê a presença? Então é uma novela de carentes, e cada personagem tem a sua própria carência, e nesse espaço onde o Jove ele foi criado por mulheres, e realmente é a porta de entrada para falar desse novo homem. Esse é um homem que ele não quer se impor. Ele não quer estar com a mulher à força. Ele não quer. Ele Ele não ficava respeitando, né, o timing da Juma. totalmente. E é um bicho, né? E eu acho que do outro lado é porque, na verdade, quando a gente estava conversando. Uma das vezes que eu fui conversar com meu avô, porque ele tinha algumas ideias de escalação para Juma, não sei o quê, ele começou a falar de algumas atrizes. Eu falei, vô, não dá. Não dá, não dá. Ele começou a falar, eu falei, só Juma é um bicho que não entrou no cio ainda. Ela vai entrar no cio na nossa frente a primeira vez, a gente vai ver. Aí ele falou, ah, aí ele começou a falar, eu falei, vô, aí começou a brigar comigo, eu falei, essa daí, ele falou, não é. Eu falei, olha, essa, aí ele falou, essa é sua Juma. Aí eu comecei a falar, ela é nova, ela vai entrar no cio, vai conhecer o amor, vai errar, vai conhecer as pessoas, vai se sociabilizar, ela vai ter nuances inteiras, incríveis pela frente. Ele falou, é isso. Eu falei, então, é a tua Juma, foi a Juma que você concebeu, só que hoje, né? Então a gente brincou muito com isso, e a Alanis foi uma escolha quando a Rosana Quintais, que é a produtora de elenco, trouxe o nome dela, a gente tinha alguns outros nomes, eu e o Papinha, a gente já vinha algum tempo conversando, porque a gente juntou muito passo ali por conta da condição da pandemia, teve que aproximar muito, e ali a gente foi escrevendo, visitando, fazendo produção, tudo meio que ao mesmo tempo. E ali a Rosana Quintais, de repente, trouxe a Alanis. A primeira foto que eu vi dela, eu falei, putz, é essa menina aqui, não tem mais o que falar. Ela realmente ela tem essa mulher selvagem, ela tem uma força, ela tem a delicadeza, ela tem um olhar felino, ela é a... E o contraponto foi o Jove. Pro Jove a gente tinha outros nomes ali, a princípio. A princípio pensava um galã mais convencional. E eu bati um pouco o pé, eu falei, não, eu quero jesuíta. Aí, quando a gente vai testando, né, vários nomes, várias pessoas. Eu falei, não, porque eu quero um cara frágil. Eu não quero um cara forte, eu não quero um cara... Eu quero que ele desça do avião e o Zé Leôncio queira que ele volte e fique com o Tadeu. Eu quero que o primeiro choque seja muito forte. Ele não pode ser um galã, pronto. Ele não pode ser um cara que ocupe esse espaço, um fortão, porque vai ser... Pode falar o que quiser, que pro Zé Leôncio está tudo bem. Ele tem que ser a antítese do que o Zé Leôncio espera. Um homem frágil, sem pai, sem a referência masculina, sem os modos rudes do campo e dessa vida mais rústica. Então, foram dois acertos. Pisei muito nesse caminho e eu acho muito bonito também. Eu estava conversando... Ele é diretor musical também da novela, ele, o Rodolfo Reduzzi, e nas conversas que a gente vai tendo, ele fala muito sobre isso, sobre as sutilezas da Juma, né? Quando ela fica nesse quer ir embora, ela está se transformando em gente na tapera, ela vai e volta, ela encontra amores, ela tem um sentimento novo pelo José Lucas, aí pensa no Jove, mas é uma atração porque ele lembra o pai dela, ele é um cara, o Jove é um cara exatamente que ele não tem esse masculino, ela tem um masculino, o Jove, enfim, foi uma montanha-russa, para mim é uma terapia, foi uma terapia escrever, foi espetacular, tem sido muito bom a sensação de assistir, e é isso, acho que é um prazer enorme a gente ver os acertos que dá, né, porque hoje foi o que eu falei, hoje a gente dava muito errado, porque gente para jogar pedra e para apontar o dedo e falar, tá vendo o que não é para mexer, ou dava muito certo, eu acho que não tinha muito meio termo não, Pantanal, acho que não podia ser uma novela que passasse incólume, assim, ou ela ia errar muito a mão e ficar uma história datada, ou uma versão as pessoas falam assim, melhor não precisava nem ter mexido nessa história, ou uma versão que cativasse gerações aqui. Acho que só alivia. Você teve algum outro momento de embate com o seu avô, fora esse da Juma e do Joventino? Não, meu avô é um cara de opinião muito forte, né? Não à toa que ele foi ele foi o autor que ele foi, ele que escreveu o que ele escreve, ele é uma pessoa de muita convicção, de muita intuição. Então, assim, é muito fácil lidar com ele nesse sentido. Porque uma vez que ele enxerga, ele tava completamente contra. Não tinha nem o nome da Alanis ainda. Contra o perfil de atriz que a gente estava buscando para a Alanis, nas conversas para Juma, né? Quando eu parei com ele, que a gente meio italianada, né? Meio caipira a gente é. Então, vai falando, o sangue vai esquentando, discutindo ali, aqui, mas é o jeito de falar.
E ali ele falou, não, é essa a Juma. Quando eu comecei a contar da Juma, do perfil que eu achava, eu falei, ela tem que ser mais nova, ela não pode ter um filho, é uma atriz que não pode nunca ter engravidado, é uma atriz que não pode ser muito conhecida, é um rosto que não É pode... verdade. Você vai pegando um pouco essa sutileza porque está no olhar, né? Eu acho que tem coisa que a gente não consegue fingir. É o que você falou ali, quando a gente olha para o todo ali, o Jesuíta e a Alanis, tem coisas, eles trouxeram coisas, personagens que se você botasse outros atores, talvez o resultado não chegasse nem aos pés. Então a gente fica, isso que acalmou, assim, mas ele é um cara, uma pessoa de uma generosidade espetacular, assim, um cara não só com texto, como ele foi um autor que escreveu sozinho a carreira dele inteira, então ele deixar, aceitar que outra pessoa mexesse, que eu Deve ter sido desse difícil, a né? honra, porque a grande preocupação dele nisso tudo, a grande preocupação dele era falar, será que as pessoas vão conseguir entender isso hoje? Eu acho que tinha uma mensagem muito forte no Pantanal. Ele falava que o Sr. Bloch, quando acabou a novela, da primeira versão, ligou para ele chorando e falou, oh, hoje eu posso morrer em paz, porque tem uma mensagem muito forte, geracional, sobre família, sobre uma saga, sobre função existencial. E ele tocou nisso daí de uma maneira muito sublime. Então ele tinha muito medo disso ser rompido, sabe, da sutileza da história. Mas a gente não pode contar do mesmo jeito porque hoje são outros valores, mas essa sutileza está mantida. Então é um trabalho, é um trabalho que é uma liberdade muito grande desde que se respeite a essência. Então eu tenho a família da minha esposa do Ceará, eles têm uma expressão lá que eu acho fantástico. É igual sendo que diferente. Então é a mesma história, só que é diferente. Mas é igualzinho, você vai passar por tudo, mas é que é diferente. É um outro jeito de contar, uma outra abordagem, mas assim, é a mesma. É como se esses personagens inteiros tivessem brotado 32 anos depois. Esse foi o trabalho de fazer. E ele é um cara que, quando ele viu, ele sempre fala: as pessoas estão entendendo? O diretor, como é que tá? O pessoal, quando começou a ir pro ar, ele falou: o que as pessoas estão te falando na rua? Porque esse é o termômetro, na verdade, né? A novela, ela tá embora eu tenha acabado de escrever faz muito tempo, eles já estejam gravando muita coisa para frente, o capítulo de ontem tá terminando agora, porque uma vez que vocês viram, reagiram, a gente fecha a tríade da comunicação, né? De emissor, autor e receptor. Então, é agora que a gente está sabendo o peso que esses personagens têm, o valor, mas é gostoso, ele tá feliz, eu também, estou muito Que feliz. bom, que bom. Quando todos estão felizes é que deu muito certo. Você falou da Alanis, né? Eu fiquei muito impressionada com ela como Juma, muito impressionada. Até hoje, eu acho que foi essa semana, não sei se foi ontem, que o jeito que ela olha, que ela move o corpo, né? Eu acho que eu li que ela trabalhou com o Zé Celso. É. Sim, ela fez um trabalho, a gente conversou um pouco lá no começo, ela estava fazendo um trabalho muito imersivo, assim, de expressão corporal. E a gente está vendo o resultado aqui agora. É exatamente essa Juma Bicho. E o que é mais legal nisso tudo é que todos os homens fortes que foram para perto dela, ela rechaçou. E o Jove, que é o homem mais frágil, chegou. Que é um pouco do que eu tentei trazer do velho Joventino, trazer os bois no feitiço, não a força. O Jove foi a única pessoa que chegou ali para aceitar ela, para envolver, para cuidar, não para puxar, não para tirar ela. E é lógico que ela não tem o racional dela formado, a sociabilização dela pronta. Ela é uma pessoa que viveu à margem da sociedade por completo. Então, o jovem tem essa sensibilidade inteira de esperar. Isso que é muito bonito. A Alanis faz um trabalho que você falou, é um gestual dela, ela é um bicho mesmo, ela é uma oncinha. E ela conseguiu encarnar bem, ela entendeu. Acho que a gente teve um elenco muito bom, a preparação de elenco, a direção, a gente teve uma equipe muito bacana envolvida ali. O Gustavo, que assumiu depois, o Davi, a Noah, o Cris, o Walter Carvalho, toda a equipe da direção, todo mundo está Maravilhoso, Walter envolvido. Carvalho. Ah, Todo mundo teve uma sensibilidade grande, uma generosidade. Como é uma obra grande, uma obra, um clássico, difícil, né, você chegar aqui, porque eu falava com o Papinha, né, brincando, falava, acho que o nosso trabalho aqui é não deixar a nossa marca. Essa é a nossa marca, passar, deixar o Pantanal acontecer como se fosse uma coisa à parte da gente. Lógico que a gente tem o nosso trabalho imenso, gigante, exaustivo, é difícil, mas assim, acho que a história ela tem que ser contada respeitando aquelas pessoas, a história que foi concebida, as pessoas que assistiram a primeira versão, e ao mesmo tempo inovando, criando, cativando, fustigando novas questões. E acho que é uma equipe que aceitou isso daí muito bem. A gente vê na tela, não tem como fugir. É o que você falou, assim, a cena de sexo na manchete era nas conversas que a gente tinha, nas decisões que a direção tomou, que acho que foram muito boas, de ir para uma cena de sexo mais poética e mais pura,
porque a gente está falando de reconexão do ser com o ser, né? A gente não está falando de uma libido, a gente está falando de questão realmente de alma, de encontro de energias simbióticas, né? Então, eles tiveram escolhas muito sensíveis e a gente, por ser na Globo hoje, pela condição que essa novela vem, a gente não tem que usar o artifício da nudez para chamar público. E aquela era uma época que era um Brasil que estava experimentando liberdades. Hoje, pelo contrário, né, nós estamos encaretando. Então, acho que o tempo ele vai, como eu falei, né, ele vai determinando com a gente algumas coisas. Mas eu acho muito bonitas a cena do batizado. Enfim, tem cenas antológicas ali que a gente só tem a agradecer, porque deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? E eu tô amando a Juma lendo Hemingway. É lindo. Ela começou ali com o Manuel de Barros, tentando entender, ela vai para Severo do Rio, foi uma coisa que tinha na versão original também, que eu mantive, porque é muito bonito ela fazendo. Aí ontem a Filó fala isso daí, fala, pô, mas não era velho do Rio? Afinal, é velho do Rio ou velho do mar, né? De onde é que é o velho? E aí tem a véia do Rio, que a Mariana já foi batizada de véia do Rio. Acho que é gostoso isso também, o público. Eu não sei, é a primeira vez que eu vivo isso, então não vou falar com ineditismo como se fosse a primeira vez, mas assim, o público está muito próximo, né? O público está co-criando ao tempo que a novela está no ar, é muito legal. É muito bacana. As expressões do. Eu estava falando com o Juliano, eu tive no Projac esses dias, nos estúdios, lá estava falando com o Juliano. Ele é um ator que ele dá muito caco mesmo, ele fala com a boca dele, né? E, putz, ele falou, pô, você não sabia se você estava achando bom ou ruim? Foi a primeira vez que a gente conversou agora. Pô, quando você falou sicurizona braba, você já me ganhou lá atrás, na primeira aparição do Arcides, porque ele vai dando umas camadas, e em compensação tem atores que gostam de Ele é segue ótimo fielmente o ator. texto. A gente tem um elenco, o pessoal estava perguntando qual que você acha melhor, falar é justo. Eu falar acho que é para ficar na história ali, o trabalho que eles estão fazendo. Mas você tem Estão. algum personagem que você tem um carinho especial? É difícil falar. Especial tem. Não é política da boa vizinhança, não tenho com todos, porque eles viram muito íntimos, assim, por exemplo, personagem que eu gostava muito da primeira fase, o Kim e o Tião, foram grandes companheiros que eu tive na vida, sabe, voltar para escrever eles, é um alívio cômico, é uma novela densa, que ela tem que ter piada, o Zaqueu, então são personagens que te tocam, assim, são amigos para dar, você tem os personagens que gostaria de sentar para tomar uma, os personagens que gostaria de sair para dar uma volta, para ter um papo cabeça, para fazer negócio junto, para ser, então eles são apaixonantes todos ali, lógico, a gente acertou, né? Eu falei com a Karine quando a Madalene saiu, eu falei, ó, o trabalho que você me deu, porque era para a Madalene ser odiada. Mas aí você criou uma Madalene de segunda fase aí, tão Frágil. real, exatamente, tão de vidro, que todo mundo quer ver uma redenção dela. E como é que o Velho do Rio vai salvar essa mulher? Não tem nem como. Não tinha porquê, mas acertamos até demais. É o Trindade aqui agora, é a Madalene lá atrás. Eu acho que a gente tem essas. A gente está refém do que a gente cativou. E é isso. Eu gosto muito do. O pessoal está criticando o Zé Lucas fora. Eu gosto muito do Zé Lucas. Eu acho o Zé Lucas um personagem Maravilhoso. espetacular. Nossa, o Irandir é uma das melhores Eu coisas que tem acho. nesse país, né? Eu acho. A gente estava falando, eu tive a felicidade de encontrar com ele ali, essa vez que estava lá, a importância que ele tem para as prostitutas, ele encher a boca para falar que é filho, né, tá puta, com orgulho, e as pessoas falam, pô, ele tá recebendo tanta mensagem, ele falou para mim, cara, você não tem noção de como as pessoas estão olhando para mim e falam assim, é isso. Coisas que a gente não tinha 30 anos atrás, capacidade, maturidade social para discutir, mas ele falou assim, é isso, é uma profissão extremamente dura, uma profissão digna, uma profissão que deve ser tratada com respeito, tem que tirar esse lado pejorativo, e acho que eu sou o velho do Rio, o velho joventino dele, foi o primeiro que me fez chorar. E o Renato, porque, marcaram muito porque foram os dois primeiros que eu vi, assim, o Papinha mandou uns clipes com uma música, uma versão, o Almir fez uma versão do Bob Dylan, que a gente lutou para ter na novela, mas perdemos. Ele fez uma versão que é uma das coisas mais bonitas, que eu acho que a gente não conseguiu usar na novela por conta de direito, mas assim, ela compôs a harmonia do que é a novela, sabe? Ela explicou para todo mundo que a gente botou, você vai falar do novela? Escuta aqui o que o Almir tocou, assim. Fala, pô, entendi a novela. Ele traduziu muito assim, num jeito meio singelo, meio simples. E aí o Renato e o Papinha montou um clipezinho do Renato com o Irandir, e foram os dois assim, puta, eles cravaram fundo no meu coração. Eu desabei de chorar. Eu vi, assim, então assim, foram muitos ali. Aí a gente vai falar da Bruna, que fez uma Madalena espetacular, acho que é uma Foi Madalena cheia de ótima. nuances, Eu cheia de achava a Bruna torcida. e o Renato incríveis.
Eu Exatamente. confesso que quando mudou de época, né? Aham. Eu fiquei com o banzo do Renato Góes, muito banzo. É. Fiquei com muita É, saudade. ele, eu acho que o público estava tão feliz com estava vindo muito personagem novo, mas hoje, se ele saísse hoje, ia ser a reação do Gabriel. Ali, esses caras têm Nossa luz, né? Senhora. A gente conseguiu pegar um elenco de gente de muita luz, é o que você falou. Acho que é felicidade mesmo trabalhar com atores. Ó, o Caco Ciocler, que fez um trabalho magnífico no Gustavo, que era um personagem, assim, para mim, um dos personagens mais difíceis que tem, porque tinha menos dramaturgia, ele tinha que se inventar numa cena, se colocar, mas ele tinha uma função na novela que ele não podia sair, não podia crescer. Quando eu liguei, pô, falaram, pô, você vai chamar o Caco para eu fazer? Eu falei, ó, a gente precisa ser um ator bom, a novela, vai bater com atores de primeiro escalão, precisa ser um cara bom. Aí o Caco, falei com ele, falei, Caco, cara, é um mato sem cachorro, eu não vejo alguém, eu vejo você, eu olho para o Gustavo, eu vejo você. Até alguém falou assim, desperdiçou o ator. Para mim, ele fez um trabalho muito bom. O Gustavo é um personagem complexo, ele conseguiu ocupar bem. Então é isso, às vezes tem o ator que ele faz o trabalho mais, ele carregou o piano pra gente. Então, assim, como é que eu vou falar de um. Eu sei o peso do. Se eu tirar o Caco de lá do Gustavo, por exemplo, eu sei o vácuo que vai ficar. A gente ia perder um núcleo inteiro de um Rio de Janeiro frágil, difícil de contar. E ali, então eu não sou tão passional assim. Todos eu gosto, mas não tem o que falar. É que o público tem os dele, né? Eles falam muito do Trindade, da Maria, o Alcides, Zaqueu, o Filó. Acho que a gente caiu na graça do público. Acho que isso é bom. Tem de tudo, É, tem muita coisa boa. tem. Bruno, você faz análise? Fiz muita para chegar até aqui, né? Tem que fazer. Hoje não tem. Eu nasci num tempo muito louco já, né? A gente vive num tempo meio doido. Acho que o primeiro passo para a gente conseguir caminhar para frente é olhar para dentro, né? Então eu fiz muito tempo de análise. Tive uma alta, né? Não é uma alta, porque não é uma condição clínica, né? É um olhar para dentro mesmo. Chegou um determinado momento que já estava muito bem, mas de tempos em tempos ali eu vou bater um papo, apertar um parafuso. É Nunca isso tive mesmo. alta. Não, Hum, não, eu fiz por gosto, assim, eu fiz por é bom. compreensão mesmo. Mas me ajudou muito. A análise, a espiritualidade, Você falou umas coisas aí que eu falei, isso é de alguém analisado. Né? As Não, colocações, o olhar sobre os personagens, o olhar sobre como lidar com seu avô. sim. Eu acho que realmente eu fiz muito tempo, gostei muito de fazer. Eu tenho uma questão espiritual muito forte, eu tenho as minhas crenças. Eu acho que quanto mais preparado o autor está dentro dele, mais ele pode se entregar para os personagens ali, viver os dramas. Uma coisa, uma ajuda que eu tive assim, espetacular, a doutora Daniela Mata, ela que ajudou muito a construir esse arco que a gente vai ver agora. Você falou do seu filho advogado, a gente fez um arco com muito capricho para Maria Bruaca, com a doutora Maria Eugênia vindo, botando pingos nos is, o que é isso, o que é violência doméstica, o que é violência patrimonial, o que é violência física, ela vai pintando tudo. Então, muito educativo esse trabalho que a doutora Daniela me ajudou, e é uma grande amiga, mais uma grande amiga que o Pantanal me deu. Então a gente tentou eu tentei fazer essas costuras todas ali. Tem um pessoal que trabalha comigo, desde o Velho Chico, o Felipe e a Dayana, que são dois agroflorestores, trabalham com sintropia. Então são pessoas que me ajudaram muito assim quando eu falei para eles que o Pantanal ia vir, eles falaram, putz, como é que a gente vai se meter? É pecuária, agropecuária, não, é tudo que a gente não eu falei, a gente sentamos junto, falando, não, vamos comprar essa junto, porque exatamente é aí que tá. Se a gente conseguir discutir nessa esfera, se a gente conseguir levar o assunto nessa esfera, a gente vai deixar de ser panfletário e pregar para convertido e vai começar realmente a abrir. Então, Sim, eu achei muito legal nesse discurso, porque nessa dualidade entre Jobs e Leôncio, que é uma coisa construída para essa versão, para o nosso tempo, tem momentos que o jogo está certíssimo, tem momentos que o Zé Leôncio está certo, e é uma construção realmente de dois lados. Ele tem uma realidade de é a vida mercado que real, né? funciona, é o mundo como ele é, e eu acho que isso é muito bom. Isso é muito legal. Esse é um trabalho muito responsável que a gente fez, e deu para fazer sem ficar com essa cara de ecochato, sem ficar com essa cara de militante, de, Nada. de, de pregar para Tita. convertido. Eu acho que foi legal, porque a gente está vivendo um tempo difícil, né? É uma geração que a gente não pode ser alienado e a gente não pode nem querer achar que uma verdade absoluta corrige o mundo, né? Senão tivemos um impeachment aí há pouco tempo atrás, o Brasil estava bom, né? É E acho que verdade. bom não ficou, não.
Bruno, eu vou fazer umas perguntas que foram enviadas pela redação do Glamurama agora. Boa. A gente está vivendo um momento de spin-off, né? Derivados de filmes, derivados de séries, e Pantanal é um enorme sucesso. Você já pensou em contar a história de algum personagem especial depois do final da novela? Ah, tem muita coisa ali para ser contada, né? Eu acho que o mergulho que meu avô fez, né? Ele trouxe, eu lembro que quando eu falava com o Luiz Fernando sobre o Velho Chico, os personagens que tinham, né? Eu A gente amo o fala, Luiz Fernando Carvalho. e Eu vivo ele me falou, comunicando com ele. a matéria-prima da gente é personagem, né? A vida. Então ali meu avô, ele encontra, acho que o bom autor, ele encontra essas peças, né? Esses tipos, né? E ele vai colocando ali. E eu fui pegando e adensando aquilo da maneira que podia. Tem muita história para contar que a gente não viu, existem outras histórias, mas tudo é uma questão de tempo, né, de momentos, de acertar o timing. Eu acho que a gente vê muito do mercado, eu pelo menos olhando para o mercado norte-americano ali, que eu acho que às vezes um pouco do, como posso dizer, o vício da empresa, do mercado é querer não saber o ponto final, né? Às vezes é hora de dar ponto final, às vezes é hora de deixar. Então tem espaço, tem matéria-prima para algumas coisas, de repente coisas menores. É uma questão contratual também porque envolvida, porque os direitos não são meus, os direitos são do meu avô, a Globo, enfim, não é uma questão fácil, não é uma obra originalmente minha. Eu não sei nem se legalmente eu poderia pegar um personagem e criar um spin-off sem Fazer pagar spin-off. direitos para o meu avô. Então, enfim, mas tem muita história. A história é boa. Como o que aconteceu com o velho Juventino quando ele sumiu no mato. Tem o Trindade, o antes, o depois. Tem coisa, não falta. O Tenório, tem o Sarandi, todo aquele combinho. Tem muita coisa para fazer. Praticamente todos os personagens. Cada um tem o seu microcosmo ali que é interessante. A família, aquela outra família do Tenório, né, no Pantanal original do seu avô, era branca, né? Nessa é Uhum. negra, que também trouxe uma nova discussão, quer dizer, uma luz sobre o racismo. Alguns desses atores, né, desse núcleo, já comentaram que nunca tiveram tanta abertura com um autor de novela como com você, que vocês têm até um grupo de WhatsApp para discutir as cenas. Uhum. Como que é essa troca? Então, primeiro foi uma questão. Quando você fala, você escutou as redes. Lógico que eu gosto. Meu trabalho é para o público, né? Enfim, não é de forma alguma desprezando a importância que tem, porque posso fazer o que eu acho mais bonito. Se ninguém assistiu, foi uma porcaria. Então, o público é parte fundamental do meu trabalho. Então, de maneira alguma, ninguém se sinta ofendido com isso. Mas eu escuto muito a história. Quando eu li a novela inteira, tinha um pivô na versão original que era exatamente essa segunda família do Tenório. Ele tinha naturalmente uma relação mais afetiva lá, e por ser um homem machista, um homem anacrônico, um homem com seus vícios de comportamento, ele tinha naqueles filhos homens a projeção do sucesso dele enquanto ser o macho da sua geração lá. E não tinha por quê, porque naquela primeira versão o grande dilema, o grande cadeado que ele tinha ali era o divórcio, era um tabu, era uma questão na época, e hoje já não tem mais. Então não tinha algo que o prendesse a Maria Bruaca, aquela vida ao lado daquela mulher que ele não ama, que ele despreza, porque não é nem uma questão de costume, não existia nada que tivesse. Então eu precisava encontrar naquele cara. Quem é esse Tenório hoje? Ele não é foi aí a gente vai para o Murilo enquanto ator em vez de para um cara tão rústico, né? Porque ele é um cara que está muito perto. Ele é muito mais um estelionatário do que um caçador de jacu. Ele é um vilão que esses 30 anos mudaram um pouco o perfil desse E o cara. que ele viu nessa mulher, nessa enfermeira? Ele se apaixonou por ela. É uma paixão mesmo. A história dele é exatamente essa. Ele está casado com a Maria há um tempo, um casamento por primeiro interesse, depois um primeiro interesse pessoal, depois um interesse maior financeiro que não se concretizou, porque ela perde tudo, o pai dela perde tudo numa geada. E ali na do Lake ele se encanta por ela. Só que eles não têm um relacionamento, ele nunca assume aquele relacionamento. Era aí, dito isso, eu precisava de um pivô, por que ele não assumiria? Então eu fui cavucar esse Tenório, quem que é esse cara? E chegou nessa questão de que, além de tudo, além de machista, homofóbico, reacionário, ele é racista.
Então, se ele não fosse preconceituoso, se ele não fosse racista, ele teria todas as condições de viver feliz com a mulher que ele mais gosta. Dentro de uma sociedade que permite a ele se separar de uma, porque o dinheiro na questão é dele. Então, precisava de um argumento do porquê que ele não está junto com a Zuleika, porque era uma questão muito forte para o personagem. E ali, ao mesmo tempo, precisava encontrar um espaço para tratar essa questão racial também dentro da trama, porque na primeira versão isso passa muito, quase não passa. Então acho que é um assunto também falar sobre a trama permitiu essa discussão. Assim como na questão de gênero, a gente tem o Zaqueu, que levanta uma bandeira importante, mas eu não tenho como estender aquilo além do Zaqueu. É um personagem, então é como se fosse o tamanho da perna que aquele personagem me dá da discussão. E aqui para Zuleika foi isso. Nessa família interracial, o racismo entrou de uma maneira muito interessante, porque realmente mostra o quanto, nesse arquétipo do Tenório de um homem brasileiro de bem, o quanto ele é racista, o quanto ele é homofóbico, o quanto ele é machista. E isso E daí é acaba bem o sendo Brasil real, difícil. né? O Tenório é Ele tá, totalmente aquele ele Brasil é, agro. ele é um cara, não diria nem só do agro, não. Eu acho que esses últimos anos mostraram que ele está mais perto do que a gente pensava. Ele É não está só no verdade. campo, não. Acho que eu falei brincando nas conversas com o Murilo, eu falei, se você abrir o teu WhatsApp, todo grupo que você abrir vai ter um Tenório lá no meio. É Vai ser verdade. aquele cara que, acho que esse nosso momento político, ele abriu a porta para todo mundo mostrar um pouco do Tenório que tinha. Então, eu vi exatamente isso. Eu vi esse cara que está em todos nós, de repente é um primo, é um tio, é um amigo, é um pai de um amigo, é alguém que estava muito perto, um médico, um dentista, que, cara, de repente você fala, você é isso? Não, o cara começa a falar as coisas, arrotando aquelas ideias todas que dataram, e você vai ouvindo impressionado. Então eu peguei essa figura e tentei trazer para o Tenório, e isso fez muito sentido. Mas também não dava para avançar muito além da discussão, como o racismo merece uma discussão muito profunda. Acho que quando eu digo que é o respeito, quem dita é a história. O Pantanal permitia essa discussão, feita com responsabilidade. Se eu for muito além, deixa de ser um pouco essa história. O tema merece uma novela, muitas novelas para falar sobre isso, mas, enfim, foi a discussão que permitiu fazer. E o elenco ali, tanto com os atores, com a Aline, o Lucas, o Gabriel, o Cauê, eu tenho um contato direto com vários, assim, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, de muita patrulha, eu falo, a gente pisava em ovos, agora a gente está atravessando um caminhão, uma estrada de ovos, assim, é muito, qualquer deslize pode ser cancelado, qualquer deslize você pode ser mal interpretado, você pode ser, então assim, era muito, o meu medo de tocar em cada coisa, cada questão é com muita responsabilidade, porque a gente precisa, né? Hoje a gente vê que mata vidas, uma piadinha mata vidas, um comentário infeliz acaba com vidas, causa muito mal. Então hoje a gente está num tempo que isso precisaria ser feito. Então não só com eles, mas com eles também. Sempre que tem um assunto mais polêmico, por exemplo, o Marcos Palmeira é um cara que a gente troca bastante, porque ele, na vida pessoal, na vida privada dele, o Marcos tem um caminho inquestionável ali em prol do orgânico, de uma reconciliação do homem com a natureza, e o personagem dele, de repente, foi um cara que enriqueceu fazendo coisas que ele não faria. E ali nesse espaço a gente tem que dialogar muito, porque, inclusive, ele fala assim, pô, Bruno, essa cena aqui, o que você acha? Eu pensei em dar esse tom aqui, em vez de dar esse tom. A gente vai falando e fala, vai por aqui, vai por ali. É isso. Acho que esse momento precisa de um pouco mais de generosidade da equipe, a gente fechar mais. Não adianta mandar o texto e falar, ó, lê o que está aqui e cala a boca. Não é Não é mais isso, isso. né? É tanta coisa mais envolvida, né? É tanta coisa. Perguntaram para mim uma vez, o Silvério foi escolhido porque ele é homossexual? Eu falei, não, o Silvério foi escolhido porque ele é um baita de um ator. Mas isso ajuda. Assim como o jogo, isso compõe, você não consegue tirar isso, você não consegue pegar, escolher um cara, tirar as escolhas dele. Acho que o Silvério foi escolhido para ser o Zaqueu porque ele é o Silvério. E ali, acho que toda a cena que ele tem prova que foi uma baita de uma escolha, porque ele é o cara que tem propriedade para falar daquilo. E ele poderia, muito bem, ser um ator heterossexual que tivesse o compromisso com o ofício de ir lá estudar, interpretar essa questão, como tem atores homossexuais que fazem héteros. Enfim, não é uma questão de gênero, não é um corte, não é uma faixa de corte ali. É só uma questão que a gente vai tentando pegar, criar uma simbiose. Isso está rolando muito bem, assim. O texto ajudar muito a direção colaborar com o texto, o ator vir trazer uma camada extra. Pô, são coisas que, pelo menos, é onde eu fico feliz. Acho que eu vejo fazer novela assim é muito gostoso, fazer televisão assim é muito gostoso. É o que você falou, de repente você tá. Meu avô sempre falava que agora Magadã, quando veio para o Brasil lá atrás, né, trazer o gênero aqui para o Brasil, ele falava espanhol, estava na Colgate Palmolive, trabalhava com ela.
Ele fala, ó, você tem que escrever para todas as Marias que existem no mundo. A empregada doméstica, a advogada, a bacharel em direito. Todas as pessoas têm que entender o que você está escrevendo, você tem que falar com todos. Então é muito democrático isso, né? É Muito. muito legal. Como você falou, hoje não dá para bobear. A gente vai errar, vai ter uma hora ou outra que vai passar uma fala, uma situação, mas até a gente aprende. Eu estava na altura do capítulo 60 escrevendo aqui, quando a gente teve uma conversa ali, eu e a Globo, para entender quais eram os termos. Será? E aí, tipo, ia começar a filmar, vamos chamar o jogo de Flosô mesmo? Será que isso é homofobia? Será que não é? Será que a gente pode usar essa palavra? Como ele reage? Isso não é. Então, um momentinho difícil para contar essa história, mas foi bom. Por isso, acho que faz parte do Desafio, sucesso né? também. A gente comentou aqui que tem um público novo, né, que foi atingido pelo Pantanal. Muitos telespectadores nem eram nascidos na outra versão, na versão original. E você acha que essa tua linguagem é que fez essa turma toda vir para a novela? Olha, eu sei o quanto me custou escrever cada letra desse roteiro, o quanto custou a pesquisa, a leitura, o tempo que me custou, as horas que eu não vivi da minha vida privada, da minha família, dos meus filhos, mas se fosse um livro, eu diria que sim. Não é um livro, né? Eu acho que também. Eu acho que muito passa por isso, muito passa por um olhar diferente, que eu faço parte, acho que, desse novo momento, de uma geração, talvez, né, que entenda que não é mais um autoritarismo, não é uma coisa de mão única, né? É muito fluida. Estão falando, não no gênero sexual, mas são relações muito Sim. líquidas, né? Então, o Zinman fala, né, da realidade, a gente vive tempo líquido, né? Então, as coisas derramam, né? Então, acho que o meu trabalho joga para a direção, que vem, retroalimenta, que tem a sensibilidade. Como é que você vai fazer? Pega um texto desse, põe com uma fotografia mais ou menos, põe com um ator ruim, põe com uma direção sem sensibilidade. Não tem novela que sustenta. Acho que o texto, aí vai ser, quem vai ver vão ser os caras que analisam dramaturgia como texto. Acho que se a Academia Brasileira de Letras ia falar assim, Bruno, realmente Pantanal é fruto do seu trabalho, só seu sucesso. Mas acho que é o sucesso, é o trabalho de muita gente ali. O texto, eu particularmente, sem falsa modéstia, eu sei o quanto me custou. Eu fico muito feliz que eles sejam dos responsáveis ali. Eu acho que a gente fala, você sabe melhor que eu, né? O teatro é do ator, o cinema é do diretor e a novela é do autor, porque são 6.400 páginas que ele escreve. Então, tem que acreditar muito nas coisas, tem que ter muita coerência. Isso tudo ajuda muito. Mas ali é trabalho de muita gente. Quando você vai fazer, eu vou acompanhar às vezes a cena no set e você vê 30 pessoas filmando. O figurino também, né? O Maravilhoso. figurino, deixa eu falar, ó, trilha, sonorização, figurino, direção, fotografia, câmera, é tudo, cenografia, aqueles cenários que os caras conseguiram trazer, produção de elenco, preparação de elenco, prosódia. É um trabalho de muita gente que está envolvida por trás da câmera e tá tudo dentro ali, tudo conspira a favor. Quando dá certo, o pessoal na Globo fala assim, quando a novela dá certo é o diretor, quando dá muito certo é mérito do autor. Mas eu acho que quando dá muito certo mesmo, é mérito de todo mundo, porque Todo mundo. tá todo mundo ali, tá? Tem o meu melhor também. Fico feliz que que tenha dado certo, fico muito feliz com o resultado, mas como eu te disse, eu não me iludo com, com alguns comentários e também não me deixo abalar com outros, né? Eu tenho para mim a consciência do que eu fiz, eu acho que tenho muito a evoluir, a desenvolver. Eu me transformei muito, acho que isso que é importante. Quando eu estava conversando com a Mônica no fim do Velho Chico, a Mônica Albuquerque da Globo, tá? Que estava na Globo na época, acabei de escrever uma loucura lá, e ali ela falou, você é outro, né? Eu falei, eu sou outro. E eu sou outro de novo. Transformado, né? Isso, Transformado. eu acho que esse é o segredo ali. Eu não sou o mesmo, eu não sou o mesmo. Essas questões todas de Pantanal, como ele atravessa um imaginário que não é o meu, né? Ele parte do imaginário que é do meu avô, de um Brasil de 32 anos atrás. Quando eu fui dormir com muitos problemas ali, eu e minha esposa falando. E aí, a hora eu falava assim, será que eu sou? Será que eu sou isso? Será que eu sou machista? Será que eu sou homofóbico? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E ela é psicóloga também, né? Não só terapia, como casei com terapeuta, sou irmão de terapeuta também, então tem bastante terapia ao redor.
Mas ela falava assim, a gente vai... Ela olhou para trás e falou, meu, você viu como a gente mudou, né? A gente discutiu muitas coisas sobre a criação dos nossos filhos, sobre a nossa relação, sobre a nossa relação entre nós enquanto casal, imposições, enfim. Aí acho que a novela, a arte, ela deixa de ser entretenimento e se torna arte. Realmente ela me transformou, as pessoas estão ao redor, todas comentam muito sobre isso. O Gustavo, o diretor, a gente fez aquela cena toda sobre sintropia, tinha filmado uma fazenda lá em Goiás, se eu não me engano, e aí, putz, não dava para ir por causa de tempo, de não sei o quê, vai, não vai. Eu falei, pô, Gustavo, precisa ir, porque precisa mostrar esse meio de produzir, né? Essa maneira de produzir consorciando espécies, cuidando do solo, porque tem um grande paradigma, né? Quando você vai numa fazenda que você fala tudo verdinho, a gente chama de deserto verde aqui, não tem nada de vida. Aqui você matou tudo, você acabou com toda a microbiota do solo, tudo que você possa imaginar. E ali é um deserto verde, de fato, não tem vida, tem uma espécie só. Então a gente fala, pô, a gente precisa mostrar um sistema mais rico, enfim. Aí acabou, o Gustavo foi, eu cobrando ele indo, ele faz o milagre dele lá também, que eu tenho que ter paciência para ser diretor de novela. E ali, quando acabou, falei, pô, Gustavo, ficou bonito, e parabéns. Ele falou, pô, você não imagina o quanto. Além disso, pô, o produtor de locação quer comprar uma terra e começar a plantar, a figurinista que foi, esse cara, não sei o quê, meu assistente de direção, daqui a pouco até eu estou indo comprar uma terra para plantar, para me relacionar com a terra de novo. Então, acho que a novela tem essa premissa, Pantanal, tipo, é uma novela. O meu trabalho, enquanto novela, eu gostaria de escrever novelas que propusessem o resgate do ser para o ser. Então, acho que a gente precisa se resgatar. Talvez seja olhando para o Brasil profundo, talvez possa ser olhando para a relação urbana, enfim, independente do universo, acho que tem que ser uma cura. E ali eu realmente eu tô pegando esses vereditos ali de que a cura tem pessoas se transformando ali. Tem pessoa que vai assistir só, botar, ver, passar também. Eu fui falar na escola do meu filho, eles me chamaram para falar um dia sobre palestra de pai e tal. Aí eles estavam com 7 anos na época. E aí eu fiz uma metáfora para eles. Eu falei, é como se fosse a água, né? Você pode tomar banho com ela te limpa inteira por fora, ou você pode beber. E ela te enriquece por dentro, ela te alimenta, ela te dá vida e ela faz parte de você. Eu acho que a arte é isso, ela é água que bebe, né? Você bebe. Então tem gente que está bebendo a novela, eu estou bebendo, eu saio muito transformado. Tem gente que vai tomar um banhozinho lá, refrescar, vai embora, e tá tudo bem também, tudo legal. E tomara que continue me xingando, porque se for me xingando, continue me xingando ali, se tiverem Aqui tá bravo, valendo. que fiquem comigo mesmo, tá bom, faz parte do jogo. Também se ficar feliz, também pode ficar feliz comigo também, eu também não ligo. Mas acho que o momento é esse, a novela tá mexendo com o Brasil, né? Tá mexendo com as vísceras das pessoas. E Bruno, é muito bom. muito obrigada, porque você foi ótimo. Que bom. Você foi ótimo, foi muito interessante tudo que você falou. É um assunto que está acompanhando a gente esse tempo todo, envolvendo tantas coisas, tantas questões. E é isso. O que eu espero que realmente seja uma água que a gente esteja bebendo e que alimente por dentro muitos e muitos telespectadores, como eu, por exemplo, tá? Que bom. Que bom. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado a todo mundo que ajudou esse sonho a acontecer. Obrigado ao meu avô, o ponteiro dessa comitiva, né? Ele o ditador dessa toada. E agradeço demais, gente. Ó, queria muito que as pessoas recebessem a novela com o carinho que ela foi feita. Ela, não tenham dúvida que foi feita com muito carinho, com muito amor. Acho que ninguém toca as pessoas de outro jeito. E Com estou muito certeza. feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe que trabalhou com você. Dá um beijo no seu irmão, que a trilha está incrível, e no seu avô, tá? Que eu sou fã. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Até. Tchau. Beijo e parabéns, Bruno. Obrigado. Obrigado. Nossa, que conversa maravilhosa com o Bruno Luperi. Muito, muito, muito. Aurora Mendonça, tanta gente bacana aqui. Obrigada a todos. E eu estou mexida ainda com as palavras do Bruno, estou mexida com como ele fez a novela, com o que ele se preocupou. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje e com o Bruno. Tchau, tchau.